Salve minhas joias! Sejam bem-vindos ao Mind Connection desta semana, um prazer ter você comigo hoje. E hoje o programa está interessantíssimo, nós vamos conversar sobre Frank Sinatra, nós vamos falar sobre livros, sobre a nossa relação com a leitura. Está imperdível hoje. Não sai daí não, que logo depois da vinheta a gente continua. Hoje é dia 14 de maio e em 1998 falecia Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra, um dos maiores cantores, um dos maiores nomes da história da música. E hoje a nossa recomendação retorna a 1955, quando a grande figura chamada The Voice, né, lançava um álbum brilhante chamado In the Wee Small Hours. No Brasil foi traduzido como Alta Madrugada. O Sinatra lançava esse grande disco em 1955, com a parceria ainda novata, mas fundamental, daí em diante, de Nelson Riddle, grande maestro, e sua orquestra. Nesse álbum, Sinatra lança talvez o primeiro grande disco de dor de cotovelo, no bom sentido, da história do jazz americano. É um LP que só contém baladas e coisas assim, bastante tristes. Se você der um Google aí e observar a foto da capa, você já sente bem qual é o clima da coisa. Mas é um disco absolutamente brilhante, a começar pela faixa título In the Wee Small Hours of the Morning, que é uma coisa que arrebata qualquer um. E se não fosse o suficiente, o lado A continua com Mood Indigo, um clássico do Duke Ellington. Glad to be unhappy, I get along without you very well. Mas eu destaco Deep in the Dream, além das já citadas In the Wee Small Hours, Mood Indigo, e também Dancing on the Ceiling. Em 55 o Sinatra não estava muito bem não, nem na vida profissional, nem na vida pessoal. Há quem diga que esse disco aqui saiu por causa de uma frustração amorosa que ele teve com a Ava Gardner, uma grande personalidade americana também. E nos anos 50 ele já não estava, né, já não era tão requisitado, né, nas festas, nos grandes eventos. E esse álbum ajudou a ele retomar esse lugar, esse panteão, né, dos grandes cantores. Ele tinha tido uma grande fase nos anos 30 para os anos 40, nos anos 50, que para mim é a melhor fase, exatamente porque ele canta, tem vários álbuns em que ele canta essa coisa assim mais sofrida, né? E até os anos 50 a voz dele lá no auge, assim, com aquela força, com aquela intensidade, e a orquestra do Nelson Riddle, que é absolutamente genial. E esse disco vale muito, muito a pena. Agora vale a pena de você ouvir à noite, tá? Não precisa ser alta madrugada não, pelo menos assim, às 10 horas da noite, você coloca de preferência num dia chuvoso, você vai entender bem qual é a vibe do negócio. Vale muito a pena, recomendo Frank Sinatra in the Wee Small Hours. Está nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, você pode ouvir onde você quiser. Hoje nós temos um novo formato de programa, um pouco mais livre, um pouco mais solto, mais focado na análise cultural. Nós já tivemos os documentos, que são pequenas apresentações de temas relevantes. Já faz algumas semanas que a gente tem insistido nesse formato e a gente vai continuar com esse formato. Mas hoje, em especial, nós teremos um relato, que são, na verdade, conversas, né? Serão conversas de cunho um pouco mais pessoal sobre experiências de vida. Eu acho que vale a pena também trazer um pouco desse elemento, que eu acho que vale a pena. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre literatura, sobre livros e sobre a relação que nós temos com os livros. O que motivou esse momento foi eu lembrando um episódio do livro Don Quixote de la Mancha, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, o engenhoso fidalgo
Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Vocês sabem, imagino que é um cavaleiro anti-herói que de tão feio e patético foi chamado de Cavaleiro da Triste Figura, no próprio livro, né? E ele tinha uma biblioteca bastante vasta de novelas de cavalaria. Nesse romance, escrito pelo Miguel de Cervantes, a sua sobrinha atribui essas leituras com que são histórias com feitos desproporcionais, né? Histórias assim, absolutamente fantasiosas, e atribui ao contato com essas histórias a causa da loucura do Alonso Quixada, que se impõe o nome de Dom Quixote, e abre as portas do escritório do Quixote para um padre e um barbeiro fazer um escrutínio dos livros que lhe haviam tirado o juízo. Aproveitando a oportunidade do cavaleiro estar de cama, e depois de ter sido todo moído num combate com uma pessoa que ele julgava ser um marquês, que na verdade era um camponês. A sobrinha e a ama do Quixote queriam atear fogo em todos os livros, mas o padre não consentiu sem saber antes quais eram esses livros. E aí a gente tem uma cena maravilhosa de uma longa discussão sobre cada livro e o seu valor literário ou sua verossimilhança, num diálogo muito divertido entre o clérigo e o barbeiro. E a cada livro lançado no curral, a alegria da sobrinha e da ama do cavaleiro doente. Curiosamente, o padre e o barbeiro conheciam muito bem sobre cada história que julgavam bastante perniciosas, muitas daquelas histórias, e tratam os livros quase como pessoas. Não tem como não achar graça dos momentos em que eles comentam as narrativas com tanto espalhafato. Vou citar aqui um trecho do livro. Valha-me Deus, disse o cura, soltando um grande grito. Aqui está Tirante o Branco. Dai-mo aqui, compadre, que creio ter encontrado nele um tesouro de contentamento e uma mina de passatempos. Aqui está Dom Quirieleison de Montalvão, valoroso cavaleiro, e seu irmão Tomás de Montalvão e o cavaleiro Fonseca, mas a batalha que o valente do tirante travou com o Alano, e as agudezas da donzela, prazer de minha vida, além dos amores e embustes da viúva repousada. Os nomes são maravilhosos, né? Enfim, cenas como essa tem aos trilhões no Dom Quixote. O Quixote cometeu, porém, o erro de muitos leitores atuais. Ir aos livros de literatura de ficção como modelos de vida, como parâmetros morais. Procurar na literatura apenas exemplos. É o que explica, para mim, pelo menos, a alta procura de livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, financeiro, etc. É a chave para o sucesso, esses livros. No caso, para o sucesso do autor, claro. Mas isso é assunto para outro dia. A parte qualquer analogia dessa cena do clérigo deitando fora alguns livros e guardando outros com a Inquisição, reler essa passagem do Quixote me faz pensar o seguinte: se alguém escrutinasse a minha biblioteca pessoal, a tua biblioteca pessoal, meu caro ouvinte, quais livros teriam sido responsáveis por virar nossa cabeça? Não até a loucura, espero, mas pelo menos ao fascínio, à crítica, à reflexão, à fantasia. E hoje eu quero falar sobre alguns dos livros mais importantes da minha vida. Mais ou menos um top melhores livros, mas sem muita ordem de importância, porque seria impossível classificá-los assim. Basicamente vou conversar sobre algumas histórias que li e como elas me impactaram. Não são necessariamente só livros clássicos, só romances ou algo assim. São livros variados que, por motivos variados, sempre carrego comigo e me lembro de suas histórias com grande carinho. Bom, já mencionei o Dom Quixote, que apesar da fama de clássico fundador da língua espanhola e da óbvia diferença de linguagem, é um poço sem fim de humor, ironia, trocadilhos e comédia dos erros. Cada página é uma gargalhada certa, quer pelo cinismo do narrador, pelas confusões do cavaleiro Quixote ou pela sensatez ingênua de Sancho Panza, seu escudeiro. É um desses livros que castiga pela risada, para usar a clássica sentença latina ridendo castigat mores, né? O riso castiga os costumes. Alonso Quixada, personagem principal do romance, é um leitor ávido de histórias de cavalaria que começa a querer imitar os seus heróis e sai pelo interior da Espanha sem avisar ninguém, com um burrinho rocinante no lugar de um cavalo, espada e armadura na companhia de Sancho Panza, seu escudeiro. Nesse pastiche de herói, Miguel de Cervantes insere várias histórias bem ao gosto castelhano, em que se alternam mouros, padres, donzelas a serem conquistadas, mil disparates, oprimidos que não são tão oprimidos às vezes, outras vezes são, crítica e muita violência. Cada capítulo
é meio episódico e narra os encontros e confusões que Quixote, imerso no seu mundo irreal particular, faz ao reinterpretar a realidade a partir de seus modelos. Entre as confusões, a grande paixão platônica do cavaleiro Dulcinea del Toboso era uma mulher, vamos dizer, de pouca honra. Mas bastou Sancho Panza advertir-se ao seu senhor para quase ser arrebentado de pancadas no melhor estilo circense. Aliás, como esses dois apanham. Um livro divertido, delicioso, ferozmente crítico e sarcástico e absolutamente incontornável. É o livro da cabeceira de muita gente, inclusive meu. Outro livro, A Imitação de Cristo, um livro do fim da Idade Média que norteou a devócio moderna, uma expressão da espiritualidade germânica e flamenca que procurava voltar os olhos para a vida ascética. É fundamental, uma joia para os católicos, para os cristãos de modo geral, uma vez que foi lido e relido por diversos santos, místicos e teólogos, e é referência onipresente em tratados de teologia e espiritualidade. Parece ter sido obra de vários autores, a julgar pela diferença de estilos. Em alguns momentos temos pequenos capítulos temáticos, em terceira pessoa, em outros um diálogo entre Jesus Cristo e a alma devota, em outros ainda uma meditação sobre a Eucaristia. Esses diálogos entre Jesus e a alma são talvez o ápice da obra e a razão pela qual foi o manual de cabeceira de tantos nomes importantes da fé cristã. Famoso pela firmeza de suas palavras, o livro Imitatio Christi, como foi muitas vezes referenciado em latim, não deixa de ter momentos ternos, aconchegantes e muito fortes de confiança na providência de Deus. É um verdadeiro guia de meditação que precisa ser contextualizado para ser bem utilizado. Foi escrito no fim da Idade Média para monges, ou seja, não é para aplicar a si como Quixote fez para produzir um pastiche de santo. Cabe filtrar e refletir o que faz sentido absorver e imitar e o que faz sentido apenas admirar de longe, ou talvez nem isso. Os Irmãos Karamazov, a última obra do príncipe da literatura russa Fyodor Dostoiévski, é um colosso de mais de 1000 páginas que mescla drama familiar, assassinato e história de tribunal. Temos 3 grandes arquétipos nos filhos de Fyodor Karamazov, o patriarca daquela família disfuncional. Dmitri é um militar violento e passional, o filho mais velho. Ivan, o filho do meio, é um intelectual ateu e revolucionário. Alexei, ou Alyosha, é o apelido dele, o filho mais novo, um jovem sensível que almeja a vida no monastério. Entre Ivan e Alyosha, vamos acompanhar discussões importantíssimas sobre a figura de Deus e a ideia de que tudo é permitido se afastarmos Deus do jogo da vida humana. Também as consequências desse afastamento, se assim o fizermos. O pai, o Fyodor, é um sujeito sádico, pragmático e libertino. Um personagem assim, absolutamente abjeto e irresponsável com os próprios filhos e com a própria vida. Entre a disputa ferrenha e vergonhosa do pai, Fyodor, com Dmitri, o filho mais velho, sobre a herança, acontece o discernimento vocacional do jovem Alexei, o servilismo do criado Smerdyakov a Ivan e as elucubrações mentais do filho do meio, o já citado Ivan, sobre o papel de Deus e da religião no controle social. Até que o pai será morto. E quem será o culpado? O livro foi elogiado por gente como Nietzsche e Freud e apresenta mais do que apenas discussões filosóficas profundas, dignas do estudo de autores de diversas áreas. Mas sim, principalmente personagens de carne e osso, de sangue e alma, histórias muito envolventes que nos colocam dentro daquelas remotas terras russas do século XIX, em que a religião mais severa vive lado a lado com formas de vida mais libertárias e ideais mais progressistas, não muito diferente de hoje em dia. Aquele por quem o escândalo vem, de René Girard. René Girard, um antropólogo francês brilhante, já foi chamado de o Darwin das ciências humanas, devido às suas contribuições inovadoras com a teoria do desejo mimético e do bode expiatório, em que ele encara a noção do desejo humano a partir da imitação, as repercussões sociais dos conflitos que se originam dos desejos individuais e o papel da religião no monopólio da violência nas religiões antigas. Em Aquele por que o escândalo vem,
um livro brilhante do Girard, temos 3 ensaios e uma entrevista com esse autor. O primeiro ensaio, Contra o Relativismo, é o nome dele, é uma discussão sobre aquele aspecto tipicamente europeu, que é a crítica anti-eurocêntrica. Para Girard, é tipicamente europeu criticar o eurocentrismo. Mas é mais do que isso, o ensaio é excelente, vale muito a pena ler. O segundo ensaio, Os Bons Selvagens e os Outros, questiona aquele mito do bom selvagem de Rousseau, segundo o qual nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Para o Girard, a violência é inerente ao homem, não são motivos sociais ou culturais. A raiz da violência é o desejo, aquilo que nos faz iguais no que esperamos almejar, e por isso nos digladiamos, porque não temos coisas suficientes em relação a quantas pessoas desejam essas mesmas coisas. Portanto, não é a desigualdade que produz a violência, mas a igualdade. No terceiro ensaio, Teoria Mimética e Teologia, o antropólogo desenvolve os pontos de contato entre o Evangelho e a sua própria teoria geral do desejo. A entrevista, que é a última parte do livro, é um banho de lucidez e clareza intelectual de um escritor que não se deixa levar pelo modismo, mas tem a coragem de estar sozinho nas próprias percepções. Sozinho em termos, né? Girard é amplamente aclamado na academia e deveria ser mais reconhecido, mais conhecido e mais estudado no Brasil, inclusive. História da Arte, de Ernest Gombrich. Talvez um dos livros mais populares sobre o assunto, é um calhamaço que se propõe a atravessar, ainda que de maneira panorâmica e não muito densa, as diversas etapas da produção cultural na história humana, e esboçar as grandes ideias, os temas principais e os mais importantes impulsos que motivaram a escultura, a pintura e a arquitetura ao longo dos séculos. Desde os homens das cavernas, passando por arte indígena, ilustrações japonesas, tapeçarias persas, catedrais góticas, renascimento e barroco, a Belle Époque, a era das vanguardas na arte moderna e até a arte contemporânea, o livro de Gombrich é como um mirante de uma grande floresta. Você vê tudo de cima sem se ater muito aos detalhes, mas é uma vista deslumbrante que permite um primeiro contato com as obras dos gigantes. Fedro, de Platão. Platão, assim como Shakespeare e como Cervantes, tem fama de difícil, mas não é. Pelo menos nem sempre é. Ele, como falamos na última semana, tem uma virtude, o dom das falas. Suas obras são diálogos. Os personagens parecem atores de teatro que vão ouvindo e respondendo às indagações do filósofo e vão interpondo suas próprias opiniões. No Fedro, Sócrates fala sobre amor erótico, sobre retórica e sobre a alma. Como é um diálogo, não vou fazer o resumo inteiro aqui do livro, mas eu queria trazer 2 imagens que Platão coloca na boca de Sócrates. A alegoria da biga alada e a história do rei Tamos e do mito da origem da escrita. Na primeira história, Sócrates compara a alma humana a uma parelha de 2 cavalos alados, ligados numa biga. Imaginem aquelas pequenas carrocinhas que a gente vê em filmes sobre o Império Romano, é uma dessas. Um desses cavalos é firme, altivo, responde com presteza, o outro é fraco, molenga. O cavalo forte é a alma, o cavalo fraco é o corpo. Importa que nem a um nem a outro a gente dê o controle da biga, porque o prejuízo é certo. No caso, esse é o caso do homem que busca viver de maneira equilibrada, porque, diz o filósofo, aqueles que não buscam a sabedoria têm os 2 cavalos insolentes, que vão em busca dos prazeres totalmente desimpedidos e desenfreados. E o mito da escrita, como contei na semana passada, aliás, na semana retrasada, foi um dom do deus Thoth, egípcio, né, ao rei Tamos, afirmando que se tratava de um verdadeiro remédio para a memória e a inteligência. Ao que o rei respondeu que essa invenção era um risco à sabedoria, porque conferiria aos estudantes não o saber, mas a evocação do saber, e daria a ilusão de que escrevendo ou lendo eles estão se apropriando da sabedoria, quando, sem meditar e sem praticar com a memória, não existe verdadeiro aprendizado. Um tapa na cara, né? Quantos livros nós já lemos, mas quantas vezes pensamos, meditamos naquilo que temos lido? Temos nos dado esse tempo de fazer assentar aquilo que experimentamos na leitura? Uma questão que não pode passar de maneira batida por nós. E aqui eu queria só fazer uma... Assim, eu quero indicar os livros, né, as edições que eu li e fazer algumas citações, menções honrosas, né, de trás para frente. O Fedro, do Platão, eu li pela edição da Edipro,
uma editora que se preocupa com a publicação dos diálogos completos de Platão, já tem inclusive. Os Irmãos Karamazov eu li pela edição da editora 34, acho que, se eu não me engano, pela tradução do Paulo Bezerra, em 2 volumes. A História da Arte, do Ernest Gombrich, pela editora Gen, e da editora LTC também é uma parceria, não é isso? O Dom Quixote eu li de 2 editoras, o volume 1 pela Clássicos Abril Coleções, o volume 1 dividido em 2 partes, né? E o volume 2 em um volume único pela editora 34, porque não existia o volume 2 completo pela edição da Clássicos Abril. Ainda Aquele Porque o Escândalo Vem, do Girard, li pela edição da Realizações, uma editora também muito voltada para a produção cultural e acadêmica de Girard. E aqui um breve... E a Imitação de Cristo pela edição Ave Maria, mas assim, existem milhões de edições disponíveis no mercado. E aqui as breves menções honrosas, né? Não posso deixar de citar a Divina Comédia, de Dante Alighieri, não posso deixar de citar a obra poética do T.S. Eliot, são livros que sempre me acompanham. Os mitos narrados por Ovídio em Metamorfoses, enfim. As Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev, uma prosa que não tem igual. Enfim, temos grandes livros e citá-los seria muito cansativo. Aqui seria basicamente um apanhado geral de algumas obras e também algumas perguntinhas para a gente nortear um pouco a nossa experiência de leitura. Vamos encerrando o Mind Connection de hoje. Na próxima semana nós vamos conversar sobre a importância de desistir e por que nós somos programados para perseverar. Obrigado pela audiência, um grande beijo e até mais.